Vamos abrir a palavra do Senhor. 1 Coríntios 11. Nós vamos ler 3 versículos, depois a gente volta nele. Hoje é um dia de ceia e eu quero ministrar algo para nós como igreja. Você que nos visita, absorva essa palavra também. Não temos nenhum visitante pela primeira vez hoje? Não temos. Vocês perceberam a separação das cadeiras, né? Para a gente ter um pouco mais de organização. Então mantenham assim, não mudem a composição, para a gente evitar. Diz a palavra: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, se a lei mandou separar, vamos separar. Amém? É importante isso, é prudência. É importante também para nós. Vamos ficar de pé? Intercessão, preciso muito de vocês, sempre, mas hoje em especial. 1 Coríntios 11, 27, diz assim. Quem achou, diz amém. Amém. Quem não achou? Todos acharam? Vamos acompanhar aqui, 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Diga assim comigo: discernir o corpo. Pode sentar. Glórias a Deus. A importância de discernir o corpo do Senhor. Discernir, entender, saber o que está fazendo, saber aonde você está, entender o funcionamento, saber para que serve, qual o propósito. Tudo isso é discernir, é você ter compreensão daquilo que está sendo proposto, que está sendo falado. E é claro, aqui está falando do corpo do Senhor, ou seja, a igreja dele na terra. Jesus é o cabeça, imagina um corpo mesmo. Jesus é o cabeça desse corpo e a igreja são os seus membros, ou seja, a ação do corpo de Jesus na terra é a igreja. A ação da cabeça, que é Jesus, é através das mãos, dos braços, das pernas, é através do corpo de Cristo. Então o Senhor atua na terra, Ele age na terra através da igreja dele, é a Bíblia que diz. Então somos corpo de Cristo. E nesse contexto é importante entender o que a Bíblia quer nos ensinar a respeito de ser corpo de Cristo. Eu falei na outra mensagem, vou usar esse texto novamente, que está lá em Romanos 12:3, que ninguém tenha de si um conceito mais elevado do que deve ter. Antes, tenha um conceito equilibrado, segundo a medida da fé. Diga, medida, o tamanho, aquilo que foi dado a cada um, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Então, um conceito nem a mais e nem a menos, um conceito equilibrado, ou seja, eu entendo o meu propósito no corpo, eu sei aonde eu fui colocado no corpo e eu faço aquilo para o que eu fui capacitado pelo Espírito Santo. Então que ninguém vá além e nem fique atrás, ninguém tome posição que não foi dada por Deus, e ninguém deixe de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Isso é discernir, isso é estar também com um conceito equilibrado de si mesmo. Os dois extremos estão errados. Há pessoas que se colocam abaixo, elas se anulam, quando na verdade Deus quer que elas apareçam, entre aspas, naquela posição em que ela foi colocada. E isso prejudica o corpo. Se a minha mão não funcionar na hora que eu preciso dela, todo o meu corpo vai padecer. É com a minha mão que eu pego o garfo e coloco aquela comida gostosa na boca. Então é a mão
É o pé que me leva para onde eu tenho que andar. Então, quando uma pessoa tem uma parte do corpo que não funciona, ela é classificada como uma pessoa deficiente. Ela tem uma deficiência, porque parte daquele corpo não está funcionando. Então, como igreja do Senhor, nós temos que entender que todos nós temos um propósito, um chamado, e a importância de nós estarmos atentos às falhas do corpo, para tentar corrigi-lo. O corpo, quando falha, a igreja na terra falha, a Bíblia manda a gente corrigir, colocar de novo no lugar. Às vezes tirar de algum lugar, de onde não está correto, outros colocar no lugar que deveria estar. Então, esse conceito, não tem um conceito mais elevado do que si, mas seja equilibrado, em nome de Jesus, é o que Paulo diz. Nesse capítulo 12 de Romanos, ele é tão rico esse capítulo, e ele fala a respeito do corpo de Cristo ali, dos muitos membros que o corpo tem, e da importância desses membros funcionarem em harmonia. Amém, amados? Amém? Amém? Amém. Quando não ocorre isso, quando há deformações no corpo, no governo, na direção, nas funções de modo geral, isso é uma sabotagem contra o próprio corpo. É o que nós estamos vendo acontecer no Brasil. O Brasil está sendo sabotado pelas suas lideranças. É como se está todo mundo num barco e eu começo a fazer furo no casco do barco, porque eu não gosto do capitão, entendeu? Aí eu furo e começa a entrar água dentro do barco, e o barco começa a querer naufragar, e vai naufragar, né? Aí vão lá, tampa tal, mas aí vem, faz furo de novo. Então precisa corrigir as deformações. Lá em Apocalipse tem 7 cartas para 7 igrejas, e lá tem uma frase que em todas elas Jesus fala, com exceção de Esmirna e de Filadélfia. As outras 5, Jesus fala: tenho contra ti, porém. Ele traz as virtudes da igreja e traz os defeitos. E ele fala: tenho contra ti, porém. Então ele manda a gente corrigir, e ele fala diretamente ao governo da igreja, ao anjo da igreja que está em tal cidade. Assim diz, aí ele fala de si mesmo, de Jesus. Vamos ler? Melhor, né? Apocalipse, abre aí, capítulo 2. Vamos pegar aqui a igreja de Tiatira, que é onde nós vamos meditar um pouquinho aqui a respeito do corpo de Cristo, que é uma igreja. Vamos ler, para a gente entender. Capítulo 2, e o verso, vamos pegar o 18 aqui em diante. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva. Tiatira é o nome de uma cidade. Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Em todas as cartas, a primeira coisa, Jesus se apresenta. Ele se apresenta com alguma característica. Se você olhar no capítulo 1, todas as características que estão aqui nas 7 igrejas são apresentadas lá no capítulo 1, quando aparece ali a presença de Jesus. E aqui em cada igreja ele se apresenta com alguma característica, e não é à toa. Essa característica, ela é apresentada para aquela igreja, porque Jesus vai agir segundo aquela característica dele, quando ele se apresenta para aquela igreja. Então, para Tiatira, e eu já vou explicar, ele diz que ele tem olhos como chama de fogo, e os pés dele são como um bronze polido, reluzente, um latão reluzente, né? Aquela imagem brilhante. E aí ele agora começa a falar as virtudes, no versículo 19. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Olha só que elogio maravilhoso, né? Ao contrário da primeira igreja aqui, que é a igreja de Éfeso, eles tinham obras, né? Só que eles não tinham mais amor. Ao contrário de Tiatira. Tiatira tinha obras e amor, né? Tinha fé, tinha caridade. Eles tinham obras ainda maiores agora, nessa época,
que ele está se escrevendo a carta, do que as obras que tinham no começo. Já Éfeso, eles perderam o amor. Eles tinham muitas obras, eles faziam algo melhor do que Tiatira num outro sentido, mas eles não tinham mais amor. Já Tiatira tinha amor, sabia executar a obra com amor. Então conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. É maravilhoso, esses atributos são maravilhosos que foram dados a essa igreja. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Então uma igreja que estava mesmo movendo a terra através do estabelecimento do reino de Deus aonde eles iam. Eles deviam ter um ministério de assistência social muito forte, onde não dava esmola para ninguém, mas ensinava o caminho, ajudava o necessitado, levava o evangelho, e tudo isso com muita fé, com muito amor e com muita perseverança. Eles não desistiam diante das perseguições e das lutas. E nós vamos ver agora o que Jesus tem contra essa igreja, para nós estarmos atentos também. No entanto, versículo 20: contra você tenho isso, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Então nesse trecho aqui de 3 versículos, do 20 ao 23, nós vemos a crítica de Jesus a essa igreja, a esse corpo. Eles toleravam Jezabel. Você vê Éfeso, na primeira carta, eles não toleravam. Os falsos apóstolos, aqueles que se diziam apóstolos e não eram, eles não deixavam. Eles mantinham a organização da igreja dentro dos princípios bíblicos. Eles não permitiam heresia, lá em Éfeso. Já aqui em Tiatira, apesar de eles serem amáveis, cheios de fé, de perseverança, eles toleravam esse comportamento. Jezabel é chamado de um espírito. Na Bíblia não fala em lugar nenhum que ele é um espírito. A gente, por inferência, por análise, percebe que há uma ação demoníaca que usa pessoas com essa intenção de Jezabel. Jezabel foi uma mulher lá do Antigo Testamento, a mulher do Acabe. Mulher do Acabe, o rei de Israel. E ela tinha um comportamento de, primeiro, seduzir o povo, levá-los à idolatria e a comerem os sacrifícios da idolatria. E a Jezabel do Antigo Testamento, ela tinha um Deus sobre a vida dela, que não era o Senhor Deus de Israel, era Baal. E a mulher do Baal, que era a Azerá, e o culto, esse culto a Baal e a Azerá, ele era sexual. Então tinha nesse culto os prostitutos e as prostitutas cultuais. Então era uma imoralidade sexual nesse culto, além da idolatria que havia ali. E ela levou Israel ao declínio moral, ao declínio espiritual. E aqui agora em Tiatira, nós vemos essa mesma imagem, essa mesma figura acontecendo dentro de uma igreja muito perseverante, muito cheio de fé, cheia de amor, cheio de boas obras. Mas eles não tinham força para lutar contra Jezabel. Jezabel, meus amados, é um comportamento, um espírito, uma ação demoníaca. O nome que a gente der aqui não importa tanto, mas sim o resultado disso. Ela paralisa pastores, paralisa líderes, paralisa maridos, paralisa governantes.
ela consegue tirar a força. É só a gente ver o que aconteceu com o grande profeta Elias. O grande profeta Elias que orou e caiu fogo do céu. O grande profeta Elias que orou e abriu o Rio Jordão. O grande profeta Elias que ressuscitou mortos por causa da ameaça da Jezabel. Ele entrou numa depressão tão profunda ao ponto de pedir a morte. Eu vi um pregador falando, é tão interessante, né? Ele fugiu da Jezabel para não morrer, mas pediu a morte para Deus, né? Para a gente ver como fica confusa a cabeça da pessoa. Então esse é um espírito que ele destrói todo tipo de governo, de relacionamento. Ele traz fraqueza para a igreja. E é muito interessante que essa igreja, ela tinha essa palavra, para mim é chave aqui, ó, perseverança. Porque se a gente não perseverar, desiste. Então por isso que eles não tinham ainda caído, porque eles eram perseverantes. Então é preciso ir contra. E num culto de ceia não há um outro momento melhor para nós trazermos essa instrução. E eu não estou chamando ninguém de endemoniado aqui. Eu estou dizendo que a gente tem que estar atento, porque nós somos induzidos muitas vezes a ter um comportamento de Jezabel. Dentro de casa, na igreja ou no trabalho. No trabalho eu já vi várias vezes isso acontecer. Pessoas quererem usurpar o governo de outro. Não foram, por isso que eu li Romanos aqui. Não tenha de si um conceito mais elevado. Faça o seu papel. Não se coloque acima do que você foi chamado para fazer. Porque isso destrói o próprio corpo, gente. Agride o próprio corpo. E nós temos que estar atentos para não deixar isso acontecer entre nós, em nome de Jesus. Então a sua célula tem que ser uma bênção. A igreja aqui, né, as reuniões aqui tem que ser uma bênção. Os ministérios tem que ser uma bênção. Você como liderado tem que ser uma bênção para o seu líder. A Jezabel, ela fazia, sabe o quê? Ela pegava o anel do Acabe. Infelizmente, por trás de toda Jezabel tem um Acabe, que é uma pessoa fraca, uma pessoa que não toma a frente do seu papel também, mas isso não justifica. Mas enfim, tem sempre uma pessoa fraca. Pegava o anel do rei, que era usado para selar as cartas, que eram os decretos reais, e ela pegava o anel e selava as cartas com o decreto que ela mesma fazia, só que ela não aparecia, era como se fosse o rei. Então há uma característica muito sutil aqui, mas que sempre acontece. Quando a pessoa se deixa usar pelo espírito de Jezabel, ela geralmente não quer aparecer. Ela quer que a vontade dela prevaleça, mas ela não aparece. Ela faz pelos bastidores, pelas costas. E isso é maligno, é terrível, está sendo denunciado aqui entre nós em nome de Jesus. Então estejamos atentos para que em algum momento não sejamos usados por esse comportamento, por esse espírito, porque nós estamos furando o nosso barco. Esse espírito destrói pastores. Esse espírito destrói governos e lideranças. Jezabel morreu de forma drástica e o seu marido também morreu de forma drástica, porque foram contra um princípio de autoridade que o Senhor estabeleceu. Então, aqui nesse trecho, fala a respeito da Jezabel. 24. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Olha, a doutrina dela era essa, os profundos segredos de Satanás. Não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Já continuo. Amados, é tão forte isso, é tão opressor esse espírito, que Jesus fala para essa igreja: não vou pedir mais nada para vocês, só vou pedir que vocês fiquem firmes até o fim, porque é tão forte. Elias, ele pediu as contas, ele pediu demissão, e Deus deu, mandou ele fazer mais 3 trabalhinhos, e ele não fez ainda, mas ele pediu demissão, de tão forte que é. Então pastores pedem demissão, pastores não aguentam. Essa semana 2 noites eu não dormi, só porque tinha
essa parte da mensagem aqui hoje. Pra vocês terem uma ideia, meu coração está palpitando aqui enquanto eu falo com vocês. A opressão é tão grande nesse espírito. Fiz jejum, orei, me preparei, mas é terrível. Ele tem uma maneira de agir maquiavélica. Ele faz as coisas e não parece que está fazendo, esse espírito. Então, irmãos, e hoje aqui em nome de Jesus, junto com vocês, a igreja do Senhor, nós estamos denunciando esse comportamento aqui e não vamos tolerar isso em nome de Jesus, amém? Sejamos firmes, unidos. O espírito de Jezabel traz divisão. Não tem em nome de Jesus a igreja do A, a igreja do B, a igreja do C. Não, irmãos, em nome de Jesus aqui tem a igreja de Jesus aqui na terra, o corpo de Cristo. Não se divide em facções. Não tem isso. Aliás, tem, não é para ter. Eu denuncio também aqui entre nós, irmãos. Tem a igreja que segue um, tem a igreja que segue o outro. Tem a igreja que queria que fosse de um jeito, que fosse de outro. Eu querer que seja diferente, não tem problema. Todo mundo tem aqui os seus desejos, as suas intenções. Mas eu não posso me voltar contra o corpo de Cristo estabelecido neste lugar. Não tolero, não tolere. Desistir, pensar em desistir. Eu e várias pessoas já pensou várias vezes. E é através deste espírito. Então vamos estar atentos a isso. Qual é o nosso propósito nessa terra? É o que essa igreja fazia. Fé, amor, boas obras, serviço, perseverança. E aumentar as obras. Eu sei que vocês estão fazendo agora é mais até do que do começo. O que Jezabel quer fazer, esse espírito de divisão, de governo, de usurpação de poder, ele quer paralisar a igreja. Ela conseguiu paralisar o maior profeta do Antigo Testamento, dos maiores, né? Que foi Elias, que fez uma obra tremenda. E olha só, como eu falei, é tão forte que Jesus fala: não vou pedir mais nada, não porei outra carga sobre vocês, a não ser, apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Amém? Então é isso, em nome de Jesus, ele diz isso aqui. E terminando aqui o Tiatira: aquele que vencer, verso 26, e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Olha só, aqueles que seguiam Jezabel e o que era usado pelo espírito de Jezabel mais queriam era governo. E o que vai acontecer? Aqueles que não aceitaram isso e se submeteram a Deus e foram fiéis à palavra, vão ganhar governo. Deixa eu fechar ali. Amém? Vocês estão comigo? Todo mundo aí? Está em casa aí, está comigo? O que eles mais queriam era governo. Só que por usar este caminho de Jezabel, perde a salvação, vai para o inferno. E aqueles que perseveram, que estão atentos a não se deixarem usar por esse espírito, fala que eles vão governar sobre as nações, vão receber governo. Parece que a Luciana pregou ontem, né, que o reino de Deus é tudo ao contrário, né? A Tânia citou aqui. Quando você se humilha aqui na terra, você recebe autoridade no céu. O que fala em Filipenses capítulo 2? Jesus era Deus, irmãos? Sim ou não? Sim. Mas ele não usurpou ser igual a Deus. Antes ele fez o quê? Humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E Deus o exaltou soberanamente. Ele não teve nome aqui na terra. Aqui na terra ele era o filho do carpinteiro. Jesus de Nazaré. Nazaré era como dizer Jesus do Paraisópolis, para dizer assim, da periferia. Era Jesus lá do São Judas, do Taboão da Serra, lá onde eu moro. Era o Jesus da periferia.
ele era o mais indigno, diz a Bíblia, em Isaías 53, olhando para ele não víamos parecer nem formosura para que o desejássemos. Ou seja, ele não veio com cetro real, não veio com vestes reais, não veio com governo terreno, veio humilde, entrou na entrada triunfal, montado num jumentinho, humilde, diz a palavra do Senhor. E é o que a Bíblia fala? Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então é ao contrário. Está ruim, não está bom, não está gostando, não é para se insurgir, é para orar. Não é para ir contra, não é para trabalhar nos bastidores e fazer facções e fazer divisões dentro da igreja. É para trazer unidade, é para trazer, orar mais, jejuar mais, buscar mais na palavra, orar. Pode haver um governante errado? Pode haver governo que não está correto? Pode, e existiu em toda a história. Mas é Deus quem vai tirar, porque eu não vi Davi tirando Saul. Foi Deus quem tirou Saul, e ele teve várias oportunidades. Então isso acontece sempre. Então o que a igreja tem que fazer é estar na presença do Senhor, e Deus vai exaltar e dar um nome lá no céu, autoridade sobre as nações lá no céu, em nome de Jesus. E por fim, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então quem era Jesus para essa igreja? O que significa isso? Olhos como chamas de fogo e pés como um bronze polido, latão reluzente. O fogo, na Bíblia, ele tem dois significados. Um é a purificação e o outro é o juízo. Então Jesus, ele tem nos seus olhos o juízo de Deus, e ele traz também para a sua igreja a purificação, porque ele está se apresentando para a igreja. Ele não está se apresentando para o mundo aqui. Ele está falando, eu sou aquele que tem olhos como chamas de fogo. Então ele traz ali a simbologia que a Bíblia mostra de juízo e de purificação. Em Hebreus 12, 28 e 29, diz que Deus é um fogo consumidor. E ali ele está trazendo no sentido de juízo. Se não for feita a adoração, o culto a Deus de forma santa, santificada, Deus é fogo consumidor. E nós temos esse exemplo lá no Antigo Testamento, no livro dos Números, quando os sacerdotes, filhos de Arão, entram na presença do Senhor de qualquer jeito. Beberam, tomaram bebida alcoólica e entraram no santo do santo, no lugar santo, e ali diz a Bíblia que eles foram queimados, porque era proibido o sacerdote beber quando ele entrava na presença do Senhor. Então eles levaram de qualquer jeito, e eu acredito que o escritor aos Hebreus está fazendo uma alusão ao fogo consumidor lá do Antigo Testamento. Então nós temos que entrar na presença do Senhor de modo aceitável, porque o fogo do Senhor é consumidor, nesse sentido aqui de juízo e não de purificação. E tão conhecido aí o lago de fogo. O lago de fogo, o inferno fala que é fogo, e o lago de fogo, que é a segunda morte, também é uma simbologia de juízo eterno, onde ninguém poderá sair. Então o fogo tem essa simbologia de juízo. E é claro, tem também o fogo que é usado nessa vida, onde o Senhor nos purifica aqui mesmo. Então vem o fogo da depuração, da limpeza, quando o Espírito Santo te queima, quando você é provado como que pelo fogo, quando você passa por momentos na sua vida que você se sente pressionado ali por Deus, você sente uma coisa, queimando você ali, difícil de passar aquela prova, mas você está sendo purificado, está tirando de você orgulho, está tirando soberba, arrogância, autoconfiança, autossuficiência, está tirando, está limpando. Deficiências que nós temos, é através desse tipo de fogo também que o Senhor nos limpa. Está entendendo até aqui? Amém? Então, Jesus se apresenta para essa igreja com essa característica. Isso me deixa muito tranquilo, porque eu sei que Deus está cuidando da sua noiva. Amém? Você é noiva de Cristo? Então Ele está cuidando de você.
Ele está purificando, Ele está limpando, Ele está denunciando o pecado, Ele está olhando pela sua noiva, para que, irmãos, para que a gente seja um, como o Pai e o Filho são um. Esse é o propósito de Deus para nós como igreja nessa terra. Não deixe que nada te divida. Hoje é culto de ceia. É um culto onde nós mais falamos a respeito do corpo. Porque, primeiro, que na ceia que Jesus fez, o corpo ali estava desunido. Tinha um ali que estava contra, que era Judas. E ele saiu. Depois que ele tomou a ceia indignamente, saiu e foi lá e se enforcou. O corpo de Cristo precisa estar unido. O corpo de Cristo precisa estar no mesmo propósito. Nós temos que andar juntos. E Satanás nunca vai dar mole para nós. Ele não para de trabalhar contra a igreja. Ele não para de articular alguma coisa para destruir sua casa. Homem, agora eu vou falar para você, homem de Deus, varão, líder do seu lar. Esteja atento. Cuide da sua esposa. Ame-a. Proteja ela. Não aponte dedo. Não seja aquela pessoa cruel. Não é esse o governo que Deus te deu. O governo que Deus te deu foi um governo de cobertura, de incentivo, de levantar, de orar, de jejuar pela sua casa, pela sua família, de trazer palavra. Quantos homens de Deus, vou chamar de homem de Deus, quantos homens de Deus não abrem a Bíblia dentro da sua casa para trazer uma palavra para a sua família? É para nós que Deus deu esse papel. A mulher é uma bênção e faz isso e faz bem, e deve continuar fazendo. Mas Deus te deu um chamado como cabeça do seu lar. Não seja como Acabe, covarde, que não fazia, tinha medo de fazer. Faça você. Mas eu não tenho muito jeito, pastor, não sei direito. Meu querido, abre um salmo e ora aquele salmo junto com a sua família, e faça disso um hábito dentro da sua casa. A palavra de Deus vai se estabelecer dentro do seu lar, e não tem demônio que permaneça ali, e vai trazer unidade. Nós somos como casal, falando de casal agora, corpo, alma e espírito. Tem muito casal que está unido no corpo, através da intimidade sexual. Está até unido na alma, porque tem a mesma visão, vão para o mesmo lado, tem os mesmos pensamentos, mas não está ligado no espírito. Não ora junto, não lê a palavra junto, não batalha junto pelo seu lar. Então, isso é uma divisão que acontece dentro de casa. E na igreja a mesma coisa. A liderança da igreja, a membresia da igreja, nós precisamos estar lado a lado um do outro. Precisamos lutar juntos. E para você, mulher, que não tem o seu marido na sua casa, você é a guerreira do seu lar. Não se intimide com isso, que você não tem um varão ali sobre você. Você tem o Senhor Jesus como teu marido hoje. Amém? Amém? Então, em nome de Jesus, vão para cima também. Abre a palavra de Deus, não importa a idade dos seus filhos, faça isso acontecer. Cite a palavra, esteja ali implementando o reino de Deus sempre dentro do seu lar. Porque esse espírito de divisão, esse espírito de usurpação, ele mina a nossa força. Dentro de casa, às vezes um filho adolescente se insurge ali, ele não está endemoniado. Não está endemoniado. Até porque, me parece que pelo menos todos os exemplos que eu vi, ninguém cai endemoniado por espírito de Jezabel. Não existe isso. Existe uma influência, existe uma opressão, uma sugestão. Porque olha, irmãos, Éden, Jardim do Éden. Alguém viu a Eva cair no chão ali no Éden, estribuchar e espumar a boca? Não, ela foi induzida ao erro. Esse é um espírito tão terrível, que ele induz ao erro e sai fora, induz ao erro e sai fora. Então esteja atento para que não aconteça isso dentro da sua casa, dentro da sua vida, na sua empresa onde você trabalha. E o que nós estamos falando hoje aqui é da igreja, na igreja onde você congrega. Mas não tem como eu ser uma pessoa na igreja, outra em casa e outra no trabalho. Nós temos que ser a mesma pessoa em todos os lugares.
Então o comportamento tem que ser o mesmo. Então Jesus ele vem com seus olhos de fogo para purificar a sua igreja. Lá em Coríntios fala assim, que o Espírito Santo provará a obra de cada um. Passará o fogo sobre a obra de cada um e vai queimar toda a obra. Se a obra for de coisas que pegam fogo, como lá diz madeira, feno ou palha, essa some e vai permanecer ouro, prata e pedras preciosas. Ali mostra que Deus ele purifica a sua igreja. Não vai chegar no céu obra que não seja santa, obra que não tenha santidade. Então busque a fazer aqui na terra aquilo que é de santidade, aquilo que glorifica a Deus, não aquilo que te glorifica. Em nome de Jesus. Será que vai acabar a luz? E os pés? Pés como latão reluzente, refinado na fornalha. Isso é outra característica aqui de Jesus. Essa não é tão simples, mas não sou o dono da verdade, Eu imagino que aqui um ferro, aqui um metal aqui purificado na fornalha, ele tenha mais pureza, ele seja mais firme, ele tenha mais ali rigidez, porque ele não está contaminado, E também a santidade, Traz ali a santidade pelo juízo. Caiu a internet. Ele traz a santidade pelo juízo. Você vê no Antigo Testamento, Moisés fez uma serpente de bronze. Mesmo metal aqui que Jesus se apresenta. Então quando eles olhavam para o bronze, ali o pecado deles era perdoado, porque eles estavam em juízo, porque tinham murmurado contra Deus, a serpente picava eles. O céu é fechado como um bronze quando tem pecado na nação. Então fica céu de bronze no sentido que não vem chuva e a terra fica seca. Então o bronze também tem esse sentido de juízo. E o altar do sacrifício, o primeiro utensílio do tabernáculo depois da porta era o altar de bronze, onde eles sacrificavam ali o cordeiro, o novilho. E ali também traz um sentido de juízo, de perdão, Então Jesus vem com essas características para essa igreja. Já falei das virtudes dessa igreja e sem demagogia nenhuma, em nome de Jesus, eu vejo essas virtudes aqui, meus irmãos. Nossa igreja é uma igreja de boas obras. Nossa igreja tem muito amor, tem muita fé, tem muito serviço, tem muita perseverança. 32 anos, se não me engano, que a gente faz esse ano. Acho que é 32 ou é 31. 32, se foi 30 naquela festa, são 32 agora. 32 anos que essa igreja vem lutando nessa terra pelo reino de Deus. Tem perseverança. Então nós estamos enquadrados aqui. E pelo que eu vejo, está crescendo. Tem mais obras hoje do que no passado. Não tem nada errado no passado. É que existe uma evolução, um crescimento. Então estamos enquadrados aqui, obras, amor, fé, serviço, perseverança, mais hoje que no princípio. E tem pessoas que não seguem esse espírito de Jezabel, que ele fala aqui, há alguns que não seguem o espírito de Jezabel. Então estamos enquadrados nisso. O que nós temos que fazer? Não tolerar esse espírito de Jezabel, esse comportamento de Jezabel atuando em nosso meio. Então, como diz lá em Corinto, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós precisamos nos examinar e nos arrepender. Jesus dá uma chance aqui, Eu virei contra, a não ser que se arrependa. Versículo 21 do capítulo 2 de Apocalipse. A não ser que se arrependa, ele vem contra os que seguem este comportamento de Jezabel. Dentro ainda dessa denúncia, que eu estou fazendo aqui, para a gente estar atento e crescer ainda mais. Você vê como que é difícil, esse tipo de mensagem. Olha como está, olha como a igreja parece que está abatida. Eu sinto um abatimento em vocês. Eu sinto que não está fácil. Não está fácil para mim, para pregar, nem para vocês para receber. Parece que eu estou chamando todo mundo aqui de endemoniado.
Eu estou dizendo, nós precisamos ir contra esse comportamento. Pode ser que aconteça com algum que está aqui, pode ser que você esteja sendo oprimido por esse comportamento, opresso. Então o que nós temos que fazer é nos levantar em Jesus, no poder do Espírito Santo, e não aceitar isso. Amém, igreja? Em nome de Jesus. O propósito dessa mensagem é que a gente vença, em nome de Jesus, essa ação. Porque das outras igrejas, aqui, das 7, não tinha outros defeitos. Eu creio que Deus está nos levantando a um novo nível, onde nós vamos finalmente derrotar esse espírito, que tantas vezes eu vi o pastor Osni abatido, tantas vezes eu vi o pastor Júnior. Infelizmente o pastor Júnior sucumbiu, ele não aguentou. Uma vez ele pregou de púlpito, e eu já passei isso que ele passou várias vezes. Ele falou que, não sei se foi no discipulado comigo ou se foi de púlpito, eu acho que foi de púlpito, que ele deitou na cama dele, lá num hotel, e se curvou naquela posição fetal, de tão opresso que ele estava, de tão enfraquecido que ele estava. É isso que esse Espírito faz com a gente, principalmente com os pastores. Ele nos suga, a gente fica fraco, não consegue nem se levantar da cama. Tem dia, meus amados, que eu compartilho com vocês hoje, porque vocês são a minha família, que não dá vontade de sair da cama. É melhor ficar na cama. Mas o Senhor está falando hoje para essa igreja, para nós todos e para mim também, pastor Mário, pastor Mer. O Senhor levantou essa obra, estabeleceu esse corpo para ser vencedor e triunfante nessa terra. Em nome de Jesus. Meu coração se quebra quando eu penso no meu amigo pastor Júnior, que não suportou. Infelizmente ele não buscou as armas espirituais. Creio no poder de Deus e na restauração. Aqui diz: se você se arrepender, eu não vou trazer isso sobre a tua vida. Qual o castigo que Jesus traz para essa igreja, para os seguidores, né? Seus seguidores serão punidos, cada um receberá segundo as suas obras. A pior coisa que um crente pode querer é receber segundo as suas obras. É a pior coisa, porque o ser humano é mau. E aqui ele traz no contexto dessas pessoas que não se arrependeram. Cada um será julgado segundo as suas obras. Essas obras que eles fizeram, de querer governo, poder, de preocupar mais consigo mesmo do que com o próximo. Enquanto as pessoas estão morrendo, indo para o inferno, estou preocupado com o meu prazer, estou preocupado com o meu conforto, estou preocupado com a minha posição. Isso é terrível. Jesus morreu na cruz pela humanidade, e nós somos o braço, a perna de Jesus nessa terra para levar esse evangelho para as pessoas. Essa é a nossa posição na terra. Não importa se eu sou um diácono, se eu sou um pastor, se eu sou um ministro da salinha, se eu sou intercessor, não importa se eu sou um líder de célula, não importa, todos temos o nosso papel. Se eu louvo ao Senhor, temos o nosso papel de estabelecer o reino de Deus nessa terra e dar trabalho. É cansativo, é preciso se sacrificar, sim, é preciso ir atrás. A pior coisa é eu querer para mim, eu querer meu bel prazer. Em nome de Jesus, não deixe que isso te faça acomodar e se acovardar.
E a recompensa, nenhuma carga extra. Já falei que é tão difícil lutar com esse comportamento que ele não pede mais nada além de que mantenha-se firme até o fim. E o grande paradoxo aqui, a autoridade sobre as nações. Quem resiste até o fim vai receber autoridade, vai conseguir permanecer na posição que queria aqui na terra, vai ter lá no céu. Autoridade, a mesma que Jesus recebeu do Pai. Olha que coisa forte isso. Sentar num trono de governo igual o governo que Jesus recebeu do seu Pai. E o que foi que Jesus fez? Humilhou-se e Deus o exaltou. Se nós nos humilharmos também, Deus também vai nos exaltar. Estrela da manhã. Vocês também vão receber a estrela da manhã. É a glória dos salvos. A estrela da manhã é você partilhar o que Jesus é. Nós vamos receber no céu aquilo que Jesus é. Nós receberemos, seremos como Ele, seremos transformados. Esperança também, a estrela da manhã é a estrela da alva, né? Só tem que entender o contexto, que até Satanás também, ele era chamado de a estrela da alva. Mas no contexto aqui, quando fala de Jesus, está falando de esperança, está falando de que o dia está surgindo. Então a nossa esperança é que está chegando o dia da nossa redenção. 1 Coríntios 11, 28 diz: discirna o corpo do Senhor, encontre a sua posição. Quando a Bíblia fala, examine-se cada um a si mesmo, irmãos, isso é para fazer, é uma coisa que o Senhor nos chama a fazer sempre, não só no dia da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Encontre em você aonde você tem sido pecaminoso, pecaminosa, em que momento você tem paralisado pessoas, em que momento você tem desanimado outros através de palavras sem sabedoria. Cada um de nós, e eu inclusive, todos nós precisamos nos examinar, nos arrepender, consertar e continuar. Examine-se e então coma desse pão e beba desse cálice. É para conserto, é para ajuste. Nós estamos em contínua modificação, em contínua transformação. Qual é a sua posição no corpo de Cristo? Discirna isso. Seja útil, vaso útil no reino de Deus. Cuidado para não ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa é a palavra. E eu queria que na reunião de célula nós compartilhássemos 2 tópicos apenas, pastor Mário. Qual é a sua posição no corpo de Cristo? Para que você foi chamado? Você discerne o corpo? Aonde você está localizado no corpo de Cristo? Se não sabe ainda, busque, peça ajuda, ore, que Deus vai te mostrar a sua posição e faça aquele trabalho da forma mais eficaz possível, segundo a medida da fé que Deus te deu. E se ficou claro para você esse comportamento de Jezabel, para que isso não aconteça em ninguém daqui, e quando você vir aquilo, você também, com amor, como a igreja de Tiatira tinha, denunciar isso e não permitir, em nome de Jesus. Vamos ministrar a ceia, mas antes eu queria que você fechasse seus olhos e fizesse o que a Bíblia diz. Examine-se. Julgue-se agora. Porque a Bíblia diz que se nós nos julgássemos, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Examine-se, pois, a si mesmo. Peça perdão, se arrependa de atitudes que paralisaram outras pessoas.
Se arrependa por fazer parte de uma facção dentro da igreja. Essa igreja é do Senhor. E ela vai prevalecer.